Todo indivíduo está sujeito a ter uma deficiência de inúmeras vitaminas. Inúmeras, principalmente aquela galera que adora o fast food, que se alimenta mal, que não tem o prato colorido, com as 5 cores, que tem uma alimentação restrita, às vezes pela família não ter apresentado muitos alimentos, qualquer pessoa. Porém, a gente acaba associando mais o vegano, porque a vitamina B12, a grande fonte dela é de origem animal. Então, é importante a gente já falar dessa diferença do vegetariano e do vegano, para as pessoas poderem saber o que exatamente eles não comem, a alimentação deles que está na mesa, eles não recebem a fonte da vitamina B12. Eu acho que assim, independente de você ter uma deficiência ou não, você tem sim que consumir alimentos ricos em todos os tipos de vitamina. Você quer ver um que eu sou super fã? Bife de fígado. Quem aqui gosta de bife de fígado? Eu gostava. Foi difícil abrir mão do bife de fígado, não? Por que eu falo bife de fígado? Porque ele é rico em inúmeras vitaminas. Então é mais ou menos isso que eu quero dizer. Eles a gente pega um pouco no pé por causa dessa questão da vitamina B12, porque é de origem animal. Mas concordo com tudo que ele falou. Realmente a gente acaba consumindo de uma forma meio artificial. Alguns alimentos são enriquecidos com vitamina B12. E falando sobre a sua questão aí, a alimentação assim, ampla, né, com maior variedade, deve estar presente na vida de todo mundo. Quando a gente fala em alimento, muitas vezes a gente sempre associa o nutricionista à estética, né? Todo mundo que vai ao consultório, pelo menos 90%, vai sempre por causa da beleza. Quer ficar magra para ir na formatura, quer ficar magra para casar, mas ninguém quer ficar magra para poder viver mais ou viver melhor. Né? Que às vezes não basta envelhecer, a gente tem que envelhecer bem. Então acho que a gente tem que associar a alimentação à saúde. Eu estava comentando com ele aqui antes, né, que os veganos eles sofrem um pouco de preconceito. Que algumas pessoas que veem assim, nossa, mas você é estranho, você não come carne, e carne é um alimento tão rico. Nossa, será que você não é doente, gente? Muito equivocada dizer isso. Pelo contrário, eles estão livres de inúmeras doenças que nós estamos mais propícios a ter, como problema cardiovascular. Que eu falei que quem consome carne vermelha está mais propício do que eles que não consomem. Dá para ser atleta e manter uma alimentação vegana? Dá e dá de boa, né? O Antônio gosta de frisar muito que dá de acordo com assim, tudo é uma pesquisa, né? Você está bem informado. Cada alimento traz pra gente inúmeras riquezas, inúmeros benefícios. Então a gente tem que conhecer bem, ó. Vou dar vários exemplos de fontes de proteína de origem vegetal. A gente pode falar da lentilha, a gente pode falar dos vegetais geral, a gente pode falar da quinoa, carne de soja. Então tem muitas outras fontes que a gente pode utilizar. Aliás, existe já um atleta vegano que é fisiculturista, que está aí para poder desmistificar qualquer boato que diga que não dá para poder fazer, né, uma síntese de proteína através dos alimentos, que não tem absolutamente nada a ver. Claro que a gente tem que tomar assim, um cuidado em geral. Qualquer atleta, gostei que vocês defenderam minha classe no início, né? A gente falando que qualquer indivíduo precisa do nutricionista. E a gente tem essa mania de procurar tudo na internet, achar que lá vai ter todas as informações, quando na verdade não é assim. Qualquer pessoa que quiser, que está até com um problema, vou dar um exemplo, gastrite. Uma pessoa que sofre gastrite, ela também tem que eliminar vários alimentos da vida dela. Quem está fazendo dieta também tem que eliminar vários alimentos da vida, assim como o vegano. Não existe diferença. A diferença vai ser o determinado alimento. Mas aí a gente estava falando aqui que não só atleta pode ser vegano, como também gestantes, que a gente se preocupa muito, né? Claro que tem que ter, sim, um hiper cuidado na fase, né? Que a gente está falando de 2 seres ali, né? Então vai ser o mesmo procedimento que em qualquer grávida. Incrível, agora vamos voltar para a vitamina B12. Mesmo que não seja uma gestante vegana, ela precisa sim fazer uma suplementação de vitamina B12. Não só da vitamina B12, como de várias outras. Então uma gestante ela tem que se alimentar muito bem para ela poder, através de todos os alimentos, captar ali boas vitaminas, bons nutrientes, macronutrientes, etc. Vivemos a era da intolerância e eu não estou falando de lactose, mas a intolerância passa muito na alimentação também, né? A gente estava falando isso no intervalo, né, doutora? Aquela coisa do que talvez a gente entenda que o nosso certo, de repente, pode não ser o certo do outro. Isso, eu queria até pontuar na hora que eles estavam falando, né, o carnívoro e o vegano, embora ele não goste. E aí eu queria falar sobre a questão do preconceito, o que é, na verdade, o preconceito que é relatado pelos pacientes veganos. Que eu tenho, assim, o privilégio de atender um monte. Quando eles sentam na cadeirinha e falam que é vegano, eu sinto uma admiração enorme, porque, assim, é difícil você abrir mão de algo por você. Imagina abrir mão de algo por outra pessoa, por outro ser. Então isso é muito bonito.
E aí, como eu estava falando, eles sempre relatam que às vezes rola assim, como diz o nome, né? Preconceito. Então, às vezes é você falar sobre o que você não conhece. Então, às vezes quando a gente vê um vegano, ele até falou que pega no pé quando uma pessoa passa mal e tem algum problema, já associa, porque ele é vegano, ele não come isso e aí ele é assim. Não tem nada a ver. Várias pessoas passam por isso e a gente não... Eu mesmo, antes de fazer a faculdade, vivia passando mal, até entender o que me fazia, na verdade, passar mal. Então, o preconceito que eles relatam muitas vezes é ter um evento, um casamento, e eles acharem que aquele indivíduo não pode comer nada. Tipo, não vamos chamar fulano porque ele não pode comer nada mesmo. Tudo ele fala que é de carne, não tem absolutamente nada a ver. Ou achar aquela pessoa estranha. Aí ele é fresco. Ele não come. Você sabe qual é a causa de verdade dessa pessoa? Porque quando você conhecer a causa, você vai admirar. Eu lembro de uma paciente minha que era vegana e aí eu sempre faço um questionário e perguntei sobre bebida alcoólica e fumar. Ela falava que ela fumava. Eu falei assim, mas peraí, você fuma? Você abre mão? Eu acho totalmente contraditório, vocês vão entender. Como que você faz um esforço por alguém, pela vida de um ser, né, de um animal, e você fuma? Uai, é a sua vida. Não faz sentido nenhum. Verdade. Então acho que é importante a gente falar isso. Não, sem não, o Antônio já fez assim, ó. Antônio, a gente está abrindo mão, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico que eu sempre vejo na minha frente. Uma pessoa tem um sonho de emagrecer. Sonho. Só nós mulheres entendemos, né, doutora? O que é para uma mulher se olhar no espelho e ter um sonho de entrar, às vezes, no manequim 38? E muitas vezes todos os problemas que ela tem na vida dela, com tudo, com marido, profissão, filho, ou então o próprio sentimento de colocar uma roupa de ginástica, não sentir bem, entrar dentro de um carro, voltar para casa chorando. A gente não tem noção do que é isso, né? E às vezes ela não consegue, passando por tudo isso, abdicar de vários alimentos para poder ser feliz, entrar naquele manequim que ela tanto sonha. Então é sim, muito difícil a gente abrir mão de alguma coisa. Então olha o que eu tô falando, por ela, é difícil ela abrir mão de comer algo pela felicidade dela mesma. Imagine pela felicidade do próximo. Então quando a gente escolhe ser vegano, é claro que o que está à frente de tudo isso é o animal. Claro, a gente está fazendo isso pelos animais, por todos eles, entendeu? Em especial os que sofrem os maus tratos, que a gente falou que é muito fácil quando a gente come e não imagina o que tem por trás, que é muito triste. E talvez se a gente visse, a gente pensasse de uma maneira diferente. Mas é assim, muito estranho você abdicar de inúmeras coisas pela vida do próximo e não abdicar de um vício ruim pela sua própria vida. Não faz sentido algum. É estranho, mas eu só não acho contraditório. Eu acho que pode existir sim uma diversidade de pessoas que a gente tem. Alguém que se prive pelos outros, mas uma questão de foro tão íntimo. No caso de cigarro é ruim também, porque testa em bicho, né? Então já caiu o argumento, acabou. Vamos falar de saúde, vamos esquecer qualquer outro ser. Vamos falar da gente, do ser, de você, da sua saúde. Por que é contraditório? Não, porque é uma coisa de foro... Porque não é contraditório. Porque é uma coisa de foro tão íntimo. Se o que eu escolho fazer só me prejudica e o que eu me abdico de fazer beneficia todos os outros, mas eu concordo com você. Eu acho que realmente a gente não deve fumar, não deve tomar café. Quando a gente falou no planeta, você falou, todo mundo habita o planeta, mas você também habita o planeta, sim. Então é claro que você é importante. Então não faz sentido. Claro que você é, mas você também é. Por que ela seria e eu não seria? Eu sou muito importante, tanto quanto é. Então é muito estranho uma pessoa que abdica de comer alimentos, como ele falou, que é tão presente, é tão cultural. A gente estava falando nos intervalos, o queijo, o mel, o iogurte, coisas que a gente adora e que são saudáveis, mas que a gente gosta. E é tão difícil abrir mão disso, né? Que às vezes a gente está falando dele só da carne, mas eu acredito que não é só a carne que você consome, assim como eu. Tem muitos outros alimentos que estão em volta disso, bacon, né? Que muita gente é fã, infelizmente. Doutora Michele, é verdade que 70% das doenças modernas, elas têm origem animal? Yes. Infelizmente, sim. O que acontece? Estava até falando que hoje a nova pirâmide alimentar ela veio toda transformada, né? Veio muito mais detalhada e algumas diferenças que a gente vê nela é a atividade física. O vinho está presente nela, olha que muito sabor, com a moderação que eu falei. E no topo da pirâmide, porque ela é distribuída de acordo com o consumo. Então a base quer dizer aquele alimento que deve ser mais consumido e, né, até o final, que é o topo da pirâmide, que deve ser os alimentos que devem ser menos consumidos. Nesse grupo de alimentos que devem ser menos consumidos, vem as gorduras, né, ruins, frituras em geral, doces, açúcares e a carne vermelha. E ela está presente ali, infelizmente, como ele falou.
quando a gente fala que na carne tem inúmeros benefícios, inúmeras vitaminas, a gente está falando sim da alimentação do próprio animal. Tanto que existe a carne selecionada, que é de um boi que é mais bem tratado, que se alimenta melhor e ali tem uma quantidade melhor de nutrientes. Mas ali também tem coisas ruins, óbvio, a gente está falando de um animal, então ele tem inúmeras características. Exemplo que agora essa vai servir para você. A carne de churrasco. Tem como a gente comprar uma carne de churrasco sem uma bela camada de gordura? Não tem, porque ela não vai ser macia nem saborosa. Aliás, uma das características da gordura é exatamente essa, da maciez e sabor. Então, para a gente ter uma carne gostosa, de qualidade, no churrasco, ela tem que ter gordura, senão é aquela carne desagradável e ninguém vai comer. Então, esse é o problema, entendeu? A carne vermelha está ligada a essa gordura, que é que a maioria consome. Tem pacientes que relatam que eles comem churrasco todo dia, eu fico apavorada. Falo, menino, né, vamos fazer uma economia de dinheiro aí, vamos comer mais barato, porque a carne, ela pesa, se ela sempre está comendo na rua, muito sal naquela carne, muita gordura, é claro que a gente é um super candidato para uma doença cardíaca, para entupir todas as veias, então não é interessante, entendeu? Você come muito?